Porque nasceu o canal Equilibra a Tua Vida. Antes de começarmos a falar de tarot, numerologia, astrologia, leis do universo, alma e outros temas, gostaria primeiro de explicar por que nasceu este canal e por que lhe dei precisamente o nome Equilibra a Tua Vida. Para mim, o conhecimento superior não é uma religião, nem um dogma, nem uma tentativa de convencer alguém de alguma coisa. É um espaço de consciência. É um conjunto de conhecimentos que ajuda a pessoa a olhar para a sua vida com mais profundidade, mais amplitude e mais honestidade. Estes conhecimentos não nos afastam da realidade, pelo contrário, devolvem-nos a ela de uma forma mais adulta, mais atenta e interiormente mais presente. Chamo a estes conhecimentos superiores porque eles elevam a pessoa acima do caos do dia a dia. Ajudam-nos a sair do estado de ansiedade, confusão e da sensação de que a vida simplesmente nos acontece por acaso. Quando uma pessoa começa a compreender padrões, símbolos, ciclos, as suas reações interiores e os cenários que se repetem, deixa gradualmente de ser refém das circunstâncias. Começa a ver onde age com consciência e onde continua a seguir um programa antigo. O ser humano moderno vive muitas vezes em tensão permanente. Estamos sempre a correr, a resolver alguma coisa, a receber informação sem fim, a preocupar-nos com o futuro, a tentar corresponder às expectativas dos outros. E, no meio de todo este ruído, vamos perdendo aos poucos a ligação conosco próprios. Por fora, uma pessoa pode ter tudo: o trabalho, casa, família, uma vida aparentemente normal. Mas por dentro pode continuar a ouvir uma pergunta silenciosa: por que que não sinto paz? Por que que situações parecidas voltam a acontecer-me? Por que que repito os mesmos erros? Por que que algumas pessoas parecem avançar com mais facilidade, enquanto outras parecem estar sempre a atravessar obstáculos? Em determinado momento, foram estas perguntas que me levaram ao caminho da procura. Se olharmos para a minha vida de fora, durante muitos anos ela esteve muito distante do mundo esotérico. Durante mais de 20 anos trabalhei na área das tecnologias de informação. A minha vida estava ligada à lógica, à análise, às estruturas, à programação, ao design e à tecnologia. Era um mundo muito racional. Um mundo onde tudo tinha de ser compreensível, verificável e construído segundo um sistema. Mas, ao mesmo tempo, sempre existiu dentro de mim um interesse por uma compreensão mais profunda do ser humano. Não me interessava apenas saber como funcionavam os programas. Interessava-me perceber como funciona a própria pessoa. Por que tomamos determinadas decisões? Por que que umas pessoas escolhem o medo e outras o crescimento? Por que que às vezes criamos os nossos próprios obstáculos, o que influencia as nossas escolhas? E existirá na vida algo mais do que o simples acaso. O meu caminho até estes conhecimentos não foi direto. Pelo contrário, o meu primeiro encontro com o tarot esteve ligado ao medo. Há muitos anos, uma cartomante disse-me palavras muito pesadas sobre a minha vida pessoal. Eu era ainda uma mulher jovem, e aquilo que ouvi abalou-me tão profundamente que durante muitos anos as cartas de tarot tornaram-se para mim algo assustador. Eu não tinha medo das cartas em si, mas da verdade com que elas me tinham confrontado. Mais tarde, mergulhei nos estudos, no trabalho, na carreira e direcionei toda a minha energia para uma esfera racional. Mas a vida, pouco a pouco, continuou a conduzir-me de volta à procura interior.
Um ponto de viragem muito importante foi o yoga. A minha irmã, que há muitos anos praticava e ensinava yoga, ofereceu-me uma formação numa escola internacional de yoga. Eu devia ter começado as aulas, mas fui adiando. Não segui as lições, estava ocupada com o trabalho e com as tarefas habituais. E depois, como se fosse uma estranha coincidência, parti uma perna. Para mim, isso foi um sinal muito forte. Percebi como, muitas vezes, ignoramos o chamado interior, até que a vida nos para literalmente através do corpo. O yoga tornou-se para mim muito mais do que uma prática física. Abriu uma porta para a compreensão da energia, da disciplina, do estado interior e da responsabilidade pelo próprio caminho. Depois chegaram à minha vida as meditações, a psicologia, a numerologia, o tarô, a astrologia e diferentes tradições filosóficas e espirituais. E, aos poucos, comecei a notar algo surpreendente. Todos estes sistemas falam, no fundo, da mesma coisa, do ser humano, apenas usam linguagens diferentes. A psicologia fala a linguagem do comportamento, das emoções e das reações. A numerologia fala a linguagem dos números. O tarot fala a linguagem dos símbolos e dos arquétipos. A astrologia fala a linguagem dos ciclos e dos ritmos cósmicos. As leis do universo falam a linguagem das causas e dos efeitos. E se olharmos mais profundamente, todos estes caminhos tentam responder a uma pergunta essencial: quem somos? Por que viemos a este mundo e como podemos viver a nossa vida com mais consciência? É precisamente sobre isto que quero falar neste canal. Vamos começar pela psicologia, porque a personalidade é feita das nossas reações, hábitos, medos, emoções, programas interiores e formas de interagir com o mundo. A psicologia ajuda-nos a compreender por que reagimos de uma forma e não de outra. Por exemplo, quando uma pessoa compreende de onde vem a sua ansiedade, já consegue perceber que situações a ativam. E então, em vez de uma reação automática, surge a possibilidade de escolha. Num conflito, a pessoa pode reconhecer o seu gatilho e, em vez de destruir a relação, pode parar, tomar consciência e escolher uma atitude mais madura. Depois falaremos de numerologia. Para mim, a numerologia é uma espécie de manual de instruções do nosso avatar terreno, da personalidade, do corpo, da mente, das ações e das tarefas de vida. A pessoa manifesta-se através de 3 níveis importantes: alma, mente e corpo. E a data de nascimento pode tornar-se uma chave para compreender com que qualidades, talentos, lições e configurações interiores a pessoa veio a esta vida. A numerologia pode ajudar não só no autoconhecimento. Através dela, é possível observar a compatibilidade entre pessoas, as características de um casal, os pontos fortes e frágeis de uma relação, a previsão de um ano ou a energia mais favorável de um período para decisões importantes. Pode também ser útil para os pais, porque a numerologia infantil ajuda a ver os talentos da criança, as particularidades do seu caráter e as áreas em que é importante apoiá-la desde cedo. Também vamos falar de tarot. Para mim, é muito importante dizer desde já o tarot é um instrumento, e um instrumento por si só não é bom nem mau. Tudo depende das mãos em que se encontra e da intenção com que é utilizado. Com uma faca, pode ferir-se alguém, mas também se pode realizar uma operação e salvar uma vida. Da mesma forma, o tarot pode ser usado de modo superficial, assustando uma pessoa,
ou pode ser usado em profundidade como uma linguagem de símbolos, arquétipos e compreensão interior. Muitas pessoas têm medo do tarot porque o veem como uma sentença, como algo que supostamente decide o destino antecipadamente. Mas, numa compreensão mais profunda, o tarot não retira à pessoa a sua liberdade de escolha. Ajuda a ver a imagem interior de uma situação, os motivos ocultos, os medos, as possibilidades e a direção do movimento. Existem diferentes níveis de trabalho com o tarot. O mais superficial é quando alguém simplesmente diz: digo aquilo que vejo. Um nível mais profundo é o psicológico, quando a carta ajuda a compreender um processo interior. Depois existe o nível simbólico, onde trabalhamos com arquétipos, e existe também o nível espiritual, onde o tarot se torna um sistema de compreensão do caminho da alma, por vezes ligado à cabala, à árvore da safiura, à alquimia e a outras tradições antigas. Falaremos também de astrologia. É importante compreender que a astrologia não é apenas a divisão das pessoas em 12 signos do zodíaco. É um sistema muito mais profundo, baseado em séculos de observação dos ciclos. Ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo como certas posições dos planetas coincidiam com acontecimentos repetidos, estados interiores, períodos de crescimento, crises e momentos de viragem. Assim se formou gradualmente um sistema que ajuda a ver o mapa do tempo. Cada pessoa não tem apenas um signo do zodíaco, mas um mapa natal completo. Nele são considerados os planetas, as casas, os aspectos, o lugar e a hora de nascimento. Mesmo que duas pessoas tenham nascido no mesmo dia, os seus destinos não serão iguais, porque o mapa mostra potencial e a vida revela-se através das escolhas. Na vida, existem pontos de viragem, momentos em que a pessoa toma uma decisão, e são precisamente essas decisões que transformam o caminho seguinte. A astrologia ajuda a reconhecer esses períodos e a agir com mais consciência, não contra a corrente, mas compreendendo que energia está presente e como podemos interagir melhor com ela. Falaremos também das leis do universo. Para mim, são princípios universais que as pessoas foram percebendo através da observação da vida. Uma das leis principais é a causa e efeito. Cada ação, cada palavra, cada escolha gera um determinado resultado. Quando não temos consciência dos nossos actos, regressamos vezes sem conta a situações semelhantes. Mas quando começamos a ver a ligação entre causa e efeito, nasce uma responsabilidade adulta. Deixamos de perguntar apenas por que é que isto me aconteceu? E começamos a perguntar o que posso compreender, que lição está escondida aqui, como posso agir de outra forma. Falaremos também, de forma especial, da alma. Para mim, a alma é a centelha divina dentro do ser humano. Mas compreendo que nem todas as pessoas recebam a palavra alma de forma literal. E isso é natural. Se outra linguagem te for mais próxima, podes compreender a alma como uma metáfora do centro interior, do eixo profundo, daquela parte do ser humano que procura sentido, honestidade, amor, crescimento e integridade. É muito importante não confundir alma com personalidade. A personalidade é feita das nossas manifestações psicológicas, caráter, reações, hábitos, medos, experiências e mecanismos de defesa. A alma é uma dimensão espiritual mais profunda,
Neste canal, vamos distinguir cuidadosamente estes níveis para não misturarmos psicologia e espiritualidade numa massa confusa e indefinida. Também quero sublinhar uma coisa: o esoterismo e a espiritualidade não podem existir separados da vida real. Para mim, esta é uma posição muito importante. Mesmo a pessoa mais espiritual vive num corpo, toma decisões, relaciona-se com outras pessoas, ganha dinheiro, constrói relações, enfrenta conflitos, cansaço, medos, escolhas. Não podemos estar apenas com um pé na espiritualidade, completamente afastados da terra. É preciso equilíbrio. Um pé na realidade, outro na compreensão espiritual. Só assim o conhecimento se torna vivo. Eu utilizo estes sistemas na vida comum. Por exemplo, antes de uma reunião importante ou de uma entrevista, posso olhar para a data de nascimento de uma pessoa para compreender melhor as suas características, os seus pontos fortes, possíveis tensões e a energia daquele período. Não para colocar um rótulo, não para manipular, mas para compreender com mais profundidade com quem estou a falar e criar um contacto mais consciente. Houve situações em que o conhecimento dos arquétipos me ajudou a evitar um conflito. Por exemplo, quando fui parada por um polícia, senti uma energia muito forte do imperador. Autoridade, estrutura, ordem, limite. E nesse momento compreendi que discutir seria inútil. Era melhor aceitar calmamente as regras da situação. Isso ajudou-me a não entrar em conflito num momento em que a resistência só teria aumentado a tensão. Por isso, para mim, a pergunta principal nunca foi acreditar ou não acreditar em tudo isto. Sempre me interessou outra coisa. Isto funciona na prática, ajuda uma pessoa a compreender-se melhor, ajuda a tomar decisões mais sábias, ajuda a construir relações mais harmoniosas, ajuda a viver com mais consciência. Eu não imponho nada a ninguém, não tento convencer ninguém, não reivindico uma verdade absoluta. Tudo aquilo de que vou falar é a minha experiência pessoal, a minha investigação, o meu caminho e os conhecimentos que reuni pouco a pouco ao longo de mais de 12 anos. Podes retirar daqui aquilo que ressoar contigo e podes não concordar com algumas coisas. Isso é completamente natural. Este canal não nasceu para provar quem tem razão. Nasceu para partilhar instrumentos que ajudam a olhar para além da superfície. Vamos falar numa linguagem simples, sem fanatismo, sem dogmas e sem a necessidade de acreditar cegamente em alguma coisa. Vamos falar do ser humano, da sua alma, da sua personalidade, das suas escolhas, medos, talentos, ciclos, cenários interiores e possibilidades de crescimento. Vamos falar de tarot, numerologia, astrologia, psicologia, leis do universo e amadurecimento espiritual. Mas, acima de tudo, vamos falar sobre como aprender a ouvir-nos a nós próprios. Se estes conhecimentos ajudarem a compreender melhor a tua vida, as tuas reações, as tuas relações e o teu caminho, então este canal já nasceu por uma boa razão. Bem-vindo ao espaço Equilibra a tua vida.